Então, existem esses chamados para ser terapeuta, e como eu disse, são chamados diferentes. Algumas pessoas vêm por oportunidade de complemento de renda também. Eu quero complementar a minha renda, eu sei que eu tenho aqui um espaço que eu posso usar para isso, e eu quero trabalhar com isso. E aí, alguns vão para massoterapia, outros vão para reflexologia, outros vão para reiki, outros vão para terapias energéticas, outros vão para Kundalini, outros vão para biomicrohertz, outros vão. Cada um vai para uma área específica. Por quê? Porque eu quero um complemento, então eu vou procurar. E a gente vai falar disso aqui hoje também. Então são chamados diferentes, mas para uma mesma causa. Qual é a causa? Ajudar o próximo a encontrar uma cura ou encontrar um caminho que possa sanar as suas questões emocionais. Muitas vezes é trazer para ele esclarecimento, é ajudar essa pessoa a compreender esse caminho. Então, muitas vezes, até um próprio terapeuta pode fazer toda essa jornada. Ele começa buscando a autocura. Quem aqui veio por autocura, gente? Quem aqui veio buscar a sua cura pessoal mesmo? Coloca aí autocura para mim, por favor. Então, muitas vezes a gente vem buscar a nossa autocura, no meio do caminho a gente fala, nossa, agora que eu consegui encontrar isso, eu acho que eu vou partilhar com mais pessoas, porque isso pode ajudar outras pessoas. E daí a gente começa partilhando para outras pessoas e de repente aquelas pessoas vão se sentindo tocadas, a gente vai se sentindo cada vez mais feliz com aquilo. E a gente que tem uma profissão até que pode ser uma boa profissão, o que eu conheço de terapeutas que tinham profissões que visivelmente aqui no nosso país, principalmente aqui em Portugal, seriam boas profissões que ganham mais que um ordenado mínimo, largando de ser isso para ser terapeuta o tempo inteiro, porque sente esse chamado, porque sente esse desejo e porque vê que essa remuneração é possível e até superior a muitos trabalhos convencionais, desde que você consiga encontrar um caminho que traga para você essa possibilidade de viver de terapia. E ó, já começo dizendo que não são todas as terapias que vão fazer isso por você. Por quê? Porque existem terapias que não têm essa demanda. Então, são terapias que, às vezes, a procura por aquele profissional é uma procura que é muito remota. É quase como se a gente fosse falar que eu quero comprar uma casa com azulejos do quinhentistas. Se eu quero encontrar uma casa com um azulejo quinhentista, eu tenho uma coisa tão específica que vai ter, tipo, 6 casas, talvez, em Portugal inteira para vender. Mas se eu estou procurando uma casa, talvez vai ter mais casas para vender. Entendeu? Então, a demanda é sobre isso. É quando você consegue encontrar um tipo de terapia que tem uma necessidade de mais profissionais, tá bom? Então, esse é uma das coisas também que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, dito isso, deixa eu só ver aqui, ó, tal e qual a Cláudia Silva falando, a Rosilene veio buscar o caminho dela e o caminho para a família. E aqui é isso, ó, é a Karina já deixando de cortar cabelos para cuidar da alma, né? Para cuidar das pessoas. Que bom, Karina, fico muito feliz. Bem, então, continuando aqui, a gente está falando desses papéis que um terapeuta tem. O papel do terapeuta, de ser um facilitador, um ouvinte, e mais do que isso, um educador, fazer com que aquele paciente consiga compreender o que está acontecendo de fato com ele, o porquê que aquele paciente está entrando naquele estado que ele está. Então, esse é o nosso papel, de uma forma geral. Independente de você fazer mesa radiônica, pêndulo hebreu, de você fazer radiestesia, de você fazer massoterapia, de você fazer reflexologia, massagem, né? Se você for fazer a cristaloterapia e tantas as outras áreas de terapia alternativa, independente do que você faça, o seu objetivo sempre será ajudar o seu paciente a resolver aquela queixa que ele foi buscar. Né? Então, por isso que eu falo que é tão importante a gente procurar qual é a área que a gente vai trabalhar, porque tem pacientes que não estão buscando aquele tipo de caminho que o terapeuta está. E aqui em Portugal nós também temos uma questão, o conservadorismo, né? E a medicina convencional, ela tem uma proporção, mesmo as pessoas sabendo que hoje em dia tem menos resultados, às vezes, a medicina convencional do que até propriamente um trabalho com um terapeuta, mas ele ainda continua muito mais resistente, ele continua olhando para aquilo como um caminho, ele continua vendo aquilo e falando, não, eu vou buscar a convencional, não deu certo, eu vou buscar um outro convencional, não deu certo, eu vou buscar um outro, porque ele não entendeu ainda que a maior parte do sistema da medicina ocidental, e a gente daí está falando daqui do Ocidente, a maior parte da medicina ocidental, ela
ela olha, se baseia apenas na queixa que o paciente trouxe. Ela não olha o paciente como um todo, ela não entende a relação dos órgãos com outras coisas. É muito específico. Se eu estou com aceleração cardíaca, eu vou ver o que está acontecendo com o coração do paciente. Despistei o coração. Agora eu vou ver o que está acontecendo para ele estar com excesso de batimentos cardíacos. Pode ser, então, vou fazer um exame de sangue aqui para ver se é o tipo de sangue que está fazendo com que isso aconteça. Eu vou ver aqui como que está o nível de oxigenação dele. Depois é que ele vai despistando. Ele não olha o paciente como integral, ele não olha o paciente como um todo, ele não vê quais são as questões emocionais por trás. E muitos pacientes hoje em dia vão até o hospital por questões emocionais, adoecem por questões emocionais. Então, o terapeuta ele pode estar ali como essa ponte de fazer o paciente ver o que emocionalmente está adoecendo ele e até mesmo a casa dele, tá bom?